Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como que estão? Como estão essas mulheradas lindas aí? Estão cuidando de vocês? Estão praticando o autocuidado? Estão praticando o amor próprio? Hoje a gente veio falar com vocês de um assunto um pouquinho diferente do que normalmente a gente conversa, que é sobre vivendo a maternidade, mas que não foge em nada do que a gente fala. Vamos lá? Tudo bem? Aí! Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Olha que nossos aprendizados aqui estão sendo constantes, né, Tio, uma ultimamente. pergunta e está acompanhando se o vídeo está travando ou se é só para mim. Porque o teu vídeo ele tá bastante. Tu, Tá, tu percebe isso eu, ou para ti não? para mim não, mas o pessoal que está aí na live pode responder para a gente. Se o meu vídeo está travando, se vocês estão nos escutando bem, se estão nos vendo bem, se tem trava, pode dizer aí, pessoal que está assistindo, Tati, Cláudia, Carla. Se quiser comentar para a gente aqui, se está tudo Tá, bem, porque então a no meu Cláudia não está respondeu que o tendo. vídeo das duas estão travando. Isso não é uma boa notícia. A minha, a Internet, princípio, será? A também minha internet está sei o boa que aqui. está acontecendo. Eu tinha organizado. Seu vídeo está tremendo. Uhum. É, aqui não, para mim está normal. Vamos ver se vai continuar. A minha internet está conectada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já vou olhar. Deixa eu só ver minha internet. Gente, vamos ajustes Processo do ao técnicos, vivo. tá? Peraí, só um pouquinho. De internet, pessoal. Como é que ficou? Ai, Vamos ver. Eu trocamos tô de te ouvindo internet. bem, Cacil. É só a imagem que ela fica travada. Vamos andando. Tá, a voz, estão conseguindo ouvir bem? Carla, Tati, Cláudia, e agora? Como é que está a minha imagem? Melhorou, tá? Voltou? Vocês Comigo. estão vendo? Melhorou. Melhorou? Eu acho que era a minha internet mesmo. A minha internet tinha deslocado. Bom, então vamos começar. Bem-vindos, bem-vindas todos. A gente vai fazer uma live hoje. Vamos começar um processo de lives semanais, por quê? Temos muitos assuntos para trazer, muitas conversas, muito conteúdo para trazer para vocês. E eu achei esse assunto muito bom, né? Eu e a Vanessa já trocamos algumas informações sobre autoestima, né, Vanessa, em outra oportunidade. E esse trabalho que a Vanessa, inclusive, me convidou, eu achei de extrema importância, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre vivendo a maternidade. Não tem como falar sobre maternidade sem falar de autoestima e motivação, não é verdade? Porque engloba tudo, né? Principalmente para as mulheres. Então, Vanessa, eu gostaria então que você se apresentasse para a gente, para quem está vendo e não te conhece, para futuras pessoas que vão estar assistindo essa live, esse vídeo e querem saber quem é a Vanessa. Então, fala um pouquinho para a gente de quem é a Vanessa e como que você chegou Uhum. nesse trabalho que a Então, boa gente vai tarde a apresentar todas. hoje. Sejam bem-vindas. A primeira coisa, agradecer, né, Sil, pela oportunidade novamente, porque acaba mexendo, acaba sensibilizando, né? E eu entendo que o trabalho que está por vir também é algo Isso. valioso, pensando na questão da maternidade, quem vive essa experiência, né? Então, atualmente eu sou psicóloga, já atuo há 8 anos nesse ramo, atendo tanto na clínica quanto grupos, e esse grupo, Sil, ele vem já sendo construído por um tempo, pela demanda, pura, pela iniciativa, Uhum. no se olhar para tema, pela necessidade, por a gente viver essa experiência e saber exatamente o que se passa, né? Complexo.
que é a maternidade. Como funciona? Então, é nesse sentido que apareceu esse tema que a gente está trabalhando hoje, para conversar um pouquinho também. Então, vem de conversas aleatórias e dessa necessidade de olhar para a maternidade. Já que por muitas vezes, né, se a gente não para olhar como algo para se desenvolver, para aprender, para evoluir, para trocas, para experiências diferentes, enfim. Então, é nesse sentido que o grupo é iniciado, né, que está com o objetivo de iniciar. Exato. Então, para quem está chegando agora, a Vanessa está iniciando um grupo vamos dizer assim, de terapia, Vanessa, né? talvez? Só abordando. E, inclusive, tem mamães que estão me perguntando que tem vergonha e como é que vai ser quem não quer falar. Então, vai ser muito aberto no sentido que vai participar quem se sentir à vontade. Mas só o ato de ouvir, a gente já sai, né? Então... É uma troca de experiência, né, Vanessa? Vai ser uma troca de experiência. Daqui a pouco você não quer falar sobre a sua maternidade, sobre os teus percalços que está ocorrendo, ou sentimentos que você passou, mas no momento que você ouvir outras mães e que você vê que não foi só com você, que talvez alguém passou algo pior do que você, né? Porque a gente sempre, como o da gente, vai ser mais doloroso, né? A gente que está vivendo, independente, né? Depende do momento que a gente está vivendo. Então, tudo que for doído para nós, com certeza vai ser mais doído para nós do que a gente passar para alguém. Então, quando a gente vê que existe coisas piores, né? Que existe, eu digo piores porque existem grandes acontecimentos durante uma maternidade, um pós, né, Vanessa, que interferem no psicológico. A gente vê que para de romantizar tanto. Eu sempre falo, talvez, não sei se é a melhor forma de colocar, mas eu digo que a maternidade ela é muito romantizada, né? Lógico, tem alguns padrões sendo quebrados, graças a Deus. Por que é romantizada? Porque se fala muito no extremo amor de uma mãe, que não é menos que isso, é extremo, é único, isso não diminui em forma alguma. Mas não se fala no que pode ocorrer com essa maternidade. Então, se fala muito que é o melhor momento da nossa vida, e não está errado, que é uma sensação incrível ver o neném mexer, com certeza é uma sensação única. Eu sempre falo que a partir do momento que você tem um filho, quando você olha para esse filho, você não se visualiza mais sem ele, né? Mas o que eu acho que tem que ser trocado experiências é de acontecimentos que podem gerar durante essa maternidade, físicos, entrando ligação bem no meio da live, né? De acontecimentos físicos, de acontecimentos psicológicos, de sobrecarga, de sentimentos, de hormônios. Porque quando você separa, você intensifica. Que como diz a Tati ali, não separam a mãe da mulher, né? E são duas fases totalmente diferentes. A mulher, quando engravida, ela se torna mãe. Ali os puerpérios, enfim, ela se esquece um pouquinho de que ela é mulher, não é verdade? E ela vai voltar a ser mulher depois. E aí não se explica isso para ela, não se explica que ela vai fazer uma doação de tempo, de amor, de colo. E aí, quando bate de frente com algumas dificuldades, algumas mulheres, por ouvir esse romantismo da maternidade, elas acabam se deprimindo. Por quê? Porque só comigo, porque a fulana foi perfeita, porque fulana não sentiu nada, né? Porque não teve nenhum problema na gestação, nem psicológico, nem físico. E aí, quando a gente bate com a realidade, acaba trazendo transtornos para essas mãezinhas, que estão tão apaixonadas pelo romantismo da maternidade, que não se pararam para, como se diz, para analisar e para saber quais eram as consequências, não, né? Mas quais eram o que poderia estar acontecendo com ela, inclusive com a mudança de corpo, né? Se a Joana não sentiu nada, maravilhoso, Joana, mas a Paula pode sentir muita coisa. E tá tudo bem, porque é uma maternidade diferente, são corpos diferentes, são pessoas diferentes, né? São momentos diferentes. Vanessa, tô falando algo errado, me come. Que bom.
foi adentrando. Por favor, eu só eu não estou te escutando muito bem, Vanessa. Eu não sei se é para mim que o vídeo está cortando, se o pessoal está pedindo ali se está cortando ou não, me avisem. Se vocês estão ouvindo. Tá? Tem mais É pertinho que um nem eu pouquinho. pontuei, né? Aí. Tu foi trazendo já vários temas de forma leve sobre a maternidade, e é exatamente isso, né? Se, desde o momento que se descobre, ou até antes, desde o momento que a gente planeja a gestação, vários processos começam a acontecer, tanto externo quanto interno. Então, tem toda uma preparação, tem Exato. todo um olhar para isso, dúvidas, questionamentos, reflexões, que às vezes faz com nós mesmos, né? Mas, por não ser falado e abordado, a gente acaba tendo várias dúvidas sem respostas. Então, até todos nós na maternidade passamos, que é algo normal, a gente entende às vezes o nosso individual por exatamente não compartilhar, a gente não falar, por entender que é um tema que, né, parece que acontece naturalmente na nossa vida. E, de fato, a gente tem que olhar até para se tornar uma maternidade mais leve, né? Para se tornar algo, o peso que muitas vezes a gente carrega seja diminuído. Para entender, às vezes, o que a gente acha que está acontecendo com nós, é algo que faz parte do processo. Ele é natural. Ele vai acontecer, o nosso cérebro vai se modificar, né, que é a nossa parte psicológica, o nosso corpo vai se modificar, que ele faz parte para se preparar exatamente para chegar no mundo. Mas a partir do momento que a gente desconhece, as medos, as inseguranças, então, exatamente, o objetivo é tanto, né, no processo da descoberta, quanto depois que eu digo a maternidade, ela é um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo. Porque o tempo todo nós estamos se desconstruindo. Às vezes a gente, inclusive, expectativas em cima dela, tem que se desfazer. E esse é ao mesmo tempo muito lindo, que é a nossa vida, a prioridade, também precisa ser reconstruída. Isso. Precisa. Até porque, né, Vanessa, como a gente comentou, nenhuma gravidez ela vai ser igual a outra, né? Nenhuma pessoa vai ser. Eu tenho 4 filhos, todo mundo sabe, 4 gestações que chegaram, que tive filhos, né? E todas elas foram totalmente diferentes uma da outra. Tanto o processo físico, quanto o processo emocional, e quanto o pós-parto. Então, cada criança também tem a sua essência, o jeito que vai vir, o carinho, né? O Arthur tem totalmente o temperamento. Eu falo que o Arthur tem um temperamento totalmente diferente dos outros 3 irmãos. Enfim, tem toda uma questão de gestação e um pós que a gente não pode comparar, nem nós da gente mesma, nem eu posso comparar com a minha outra. Na minha outra gestação, foi tudo bem. Na gestação do Arthur, eu tive diabetes, eu tive pressão, entende? Eu tive todos os problemas físicos que me levaram a ter um problema psicológico pós-gestação, né? Isso que era, daí todo mundo, né? Minha 4ª gestação. Então, assim, por mais que eu tinha uma experiência de ter filhos e um pós, não era um momento igual àquele que eu vivi, né? E olha que não é fácil a gente falar que a gente tem depressão pós-parto, que a gente tem problemas pós-parto. Como que uma mulher vai ter problema pós-parto se está com um bebê lindo, maravilhoso, filho ali, não é verdade? Então, para a mulher, ela se sente com dificuldade de expressar isso. Porque como que você vai entender que você está na melhor fase da sua vida, que é o nascimento do seu filho, mas você não está se sentindo confortável com isso, né? Então, para algumas mulheres chegar ao ponto de colocar isso, de falar isso, é difícil. Porque é aquela parte, né? É a melhor coisa do mundo, mas então por que eu não estou me sentindo nessa melhor, né? Na melhor fase da minha vida? Por que comigo está sendo diferente? E aí a Tati colocou aqui, né? Comparam as suas madrugadas não dormidas com as publicações. Gente, a gente não publica no Instagram, no Facebook, coisa ruim. A gente não publica olheira, a gente não publica
fica choro de criança de madrugada, né? A gente pode postar. Eu postei uma fotinha do meu nenê 3 horas da manhã acordado, quando ele era bem bebezinho. Mas maravilhosa, dando risada. Ao momento em que ele chorou ali, até chegar no momento de se acalmar, a gente não publica. Então, a gente não pode basear a nossa vida, a nossa maternidade, a nossa essência sobre o que está no Instagram, o que está no Facebook, o que está nas redes sociais. Né, Vanessa? Não é verdade que a gente não publica coisa? Fala, Sil, porque o psicológico da mulher após o parto, a gente não fala e não se prepara porque é normal a gente passar pelo puerpério. O que é o puerpério? Ele vai ter exatamente um período maior de isolamento, de reflexão, de uma descoberta nesse papel da maternidade, de você se reorganizar. Então, ele vai trazer sentimentos de tristeza, mais isolamento. E aí, às vezes, se confundem os sintomas, porque todas as mulheres vão sentir em determinado momento alguns sintomas. Porém, quando está a perdurar por tempo, é que aí a gente vai entrar na questão da depressão. Então, às vezes, o que acontece? Exatamente pela falta de informação e conhecimento, a partir do momento que a mulher já começa a sentir isso, às vezes já se cai eu tô com depressão. E não funciona, porque né? Como assim? Então, mais também na puerpério, porque imagina, né? Eu novo, tendo que dar conta de criar um serzinho, tá dependendo de que você tem que descobrir o que ele está sentindo, sabe? Então, adivinhar, né? 9 meses, mas a partir do momento que ele sai, já é totalmente um papel de relacionar. Então, é novo. A gente precisa respeitar esse tempo de readaptação. Então, essas emoções, elas também são naturais. Elas não vão ser só alegria, né? Só estar em êxtase. Ao contrário, ele vai ter todas essas emoções negativas, mas a gente também precisa entender por que elas estão aparecendo. Que às vezes é algo normal. E tá tudo bem, né, Vanessa? E tá tudo bem sentir isso. Só a gente precisa trabalhar isso, né? Precisar, né? Porque sim, que aí veros olhar foi depressão. Então, ele é um caso mais elevado em que demanda uma maior atenção, né? Então, um tratamento mais, um acompanhamento, né, Vanessa? Isso. Terapia, um conjunto de tratamento para poder sair daquela fase o mais rápido possível, vamos dizer, restaurar as funções psicológicas da mamãe. Sim. Mas é muito importante, e não é só no puerpério e ali. Eu digo que o primeiro ano da criança é um desafio. A gente faz a festa de 1 ano para comemorar que a gente venceu, né? Consegui! Agora já é uma outra fase. Por quê? Cada fase ela é única. Ela tem os pós, seus desafios, e os seus sabores, e as suas coisas boas também, né? Então, sempre vai ter. Eu acho que o mais desafiador, Vanessa, da maternidade em si são as fases do desapego. Por quê? Primeiro, você está ali com o ser 45 dias, que é o nosso puerpério, que digamos que aqueles 45 dias que a gente está com eles assim, né? É aqui. Aí a gente vai soltando, porque a gente vai fazendo exercícios, eles vão gatinhando, sentando. E aí não é a criança, ela, digamos assim, que ela tá entendendo o mundo, ela tá indo, ela tá se adaptando, ela tá conhecendo, vendo o que é bom, o que não é, seguindo as nossas orientações. Mas nós, como mães, quando a gente começa a ver a independência deles, e que eles já não necessitam mais tanto de nós, que eles começam a dar os primeiros passos, que eles já querem comer sozinho, a gente comemora. Mas, de certa forma, o nosso emocional vai mexendo, porque, poxa, até agora era só eu que cuidava. Então, existem essas situações de mães que lidam muito bem com isso, com esse desapego, até que nem agora.
a questão de um aninho vai para a escolinha. E tem que fazer adaptação para os pais, não para as crianças, né? Então, esse desapego também faz parte dessa rotina e também para muitos pais, não só para a mãe, mas para pais também, mas focado mais nas mães nesse momento, é uma fase que também mexe com o emocional, né? Porque talvez também não esteja tão preparada, talvez não tenha também um conhecimento desse desapego. É aquele chorinho da criança quando sai. Como que ele vai ficar tão bem sem mim? Então, algumas vezes a gente está, né, com o psicológico ali movimentado, sabendo lidar com isso, mas muitas vezes a gente precisa de adaptação para os pais, não é verdade? Concordo plenamente. E é exatamente isso que me faz refletir, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente começou falando do quê? Da gestação, aí a gente falou do primeiro aninho. Se a gente for falar, a gente vai ter a fase da adaptação dos 2 aninhos, que é onde ele está se separando um pouquinho da mãe, né? Então, aí vai para adaptação, né? Primeira infância, e vai. Ou seja, todos os anos, todos os dias da nossa vida no papel de maternidade, exatamente no papel de... Quando a gente acha que a gente aprendeu, já está mudando todo o cenário. Tá mudando. Muda outra fase. Vem isso, vem outra fase, outra situação. Claro, até a Cláudia, comentário aqui, voltar. A maternidade foi tão romantizada que falar que não está bem causa impacto nas pessoas. Só que uma mãe é um ser humano. Sim. Verdade. Cláudia, pode... Isso aí, Cláudia, obrigada. A Cláudia é maravilhosa. Então. As nossas questões mais sempre é um desafio, né? Aquela coisa de precisa e exatamente está nos passeando, vamos dizer assim, né? Só que tá legal. E por isso que a gente não pode acreditar apenas no cenário que a gente vê, porque que não só material. Muito mais. E a gente tem que cuidar com os julgamentos também, né, Vanessa? Ah, nossa, tá com dor, grávida. Nossa, mas gravidez não é doença. Não é doença. Né? Graças a Deus não é uma doença. Mas é uma fase que exige alguns cuidados. Pós-parto, gestação. Ah, mas meu filho, eu educo dessa forma. Tem 5 anos, já pode ser isso. Tem 6 anos, já pode ser aquilo. Não existe comparativos quando trata de mãe, filhos e maternidade e criação. Cada um tem sua essência, sua crença, sua educação, foi criado de uma forma. Então, na hora de colocar isso em prática, ninguém é perfeito. Né? E duvido alguém que cria uma maternidade ou de uma forma perfeita. Todo mundo tem seus erros, né? Seus acertos, com certeza, e aprender com isso. Mas não se julga e não se compara. Como eu disse, nem com a mesma maternidade, nem com a mãe com uma segunda maternidade da mesma mãe, né? Porque cada criança vem única. Cada criança vem com seus desafios. Cada criança vem com a sua naturalidade, com o que ela tem né, para oferecer, com o que ela tem para aprender. Um mais apegado, um menos apegado, um mais independente, um mais ativo, um mais calminho. Alguns com alguns problemas, por exemplo, os outros meus não tiveram. O Arthur teve refluxo. Então, se compara muito. Ah, mas não está andando. Ah, mas não está falando. Ah, mas não está incentivando. Ah, mas não sei o quê. Não existe comparativo quando se trata de maternidade, né? Somos seres únicas tratando de seres únicos. Que eu vejo, contínuo aprendizado. Você pode me ajudar a fazer a reflexão, porque o que acontece? Hoje, como nós falamos na live anterior que a gente teve a primeira oportunidade, a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Então, a partir do momento que a tecnologia foi avançando, tem todos os a favores, vamos dizer assim, de toda essa transformação muito fácil a gente receber. Isso. Mas a gente precisa ter um olhar crítico do quanto isso também nos traz um excesso de informações. E a maternidade, ela não é diferente. Se a gente abrir a internet, a gente vê o tempo todo como criar um filho, como fazer dormir, como alimentar, e como fazer isso, como fazer aquilo. E... Exato. Manual, né? E aí você tem que ter manual. Vai estudar, começa as ideias ser diferentes, porque um fala uma coisa, outro fala outra.
E até certo ponto isso nos nutre. Mas existe um momento em que isso começa a dar conflito dentro de nós. Por quê? Se cria um ideal de paternidade, se cria uma imagem de mãe perfeita. Exatamente. E De aí uma entra uma maternidade questão de ideal. uma ilusão. Porque constantemente a gente sim tenta melhorar. Achar que precisa ter uma perfeição. Aí a pergunta é, existe perfeição? Né? O que é perfeição? Então a gente acaba seguindo um sistema e esse sistema muitas vezes adoece. Porque aí entra aquilo que... Sim. Por que que aquele sistema, por exemplo, esse de dormir existe muito, né? Musiquinha de dormir, faz isso, cria rotina, né? Quando a gente vai, né, em alguns pediatras, não generalizando, mas cada um tem um tratamento diferenciado, eles vão muito pelo lado médico. Não, desliga a luz e, né, vai no escuro, não pode ter isso, não pode ter aquilo, faz aquilo, cria rotina. Mas a nossa realidade nem sempre condiz com isso. Às vezes, o meu filho vai atender muito bem ao desligar a luz e ele vai ter um sono tranquilo. Às vezes, o meu outro filho vai fazer um escândalo porque não quer a luz apagada. Ah, mas é rotina. É uma rotina, mas nessa rotina vai desgastando. Por quê? Aqui eu li a Daniele que às vezes é preciso só sentir a maternidade, ser mãe possível e não perfeita. Daniela, beijo, Dani. A Dani participou é maravilhoso isso. É só sentir ser mãe, sem comparativos. Como eu estava dizendo, às vezes o que funciona muito bem para uma criança, para outra não vai funcionar. Não vai ser o mesmo dinamismo que eu vou usar para essa criança, eu vou usar para outra. E aí, não, mas com o meu funcionou. Faz que funciona. Não, não funciona. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Ou felizmente, porque quer dizer que temos seres únicos. E de atitude. O meu filho falou hoje para mim, mãe, espera que eu quero falar com você. Entende? E daí eles chegam nesses momentos que a gente nem está preparado para tanta maturidade deles, né? Para tanta posição. Porque eles estão se desvinculando da gente, eles estão criando a personalidade deles, eles estão criando de acordo com o que a gente passou para eles, né? Então, a gente também vai. E por isso que eu te digo, é um processo contínuo, né, Vanessa? É um processo que eu digo que acaba ali pelos 30 anos, mais ou menos. Não acaba. Não acaba. Não acaba. Olha aí, eu achando que com 30 anos estava tudo bem. Né? Porque nós temos um instinto de proteção, de cuidar, do amar. E quando a gente ama, o que eu gostaria? De sentir o nosso filho sofrendo. Então, tu vai ver que quando os filhos estão passando por um processo de sofrimento e tudo mais, nós sofremos juntos. Então, até esse plano, a preocupação e a continua. Até porque, né? Quanto mais eles crescem, menos eles querem saber da gente, né? Menos eles querem. Porque agora que eles são pequenos, eles correm lá, né? Mãe, doeu, machucou, cortei, mãe, né? Daqui a pouco eles dizem, ah, mãe, deixa eu me vir. Não quero, não foi nada, né? E a gente louca de preocupada, querendo saber o que está acontecendo. Não, não quero saber. Daí o fulano chega e fala, olha, seu filho caiu lá na quadra e se cortou. Aí você liga desesperado. Filho, você... Mãe, não foi nada, tá tudo bem. E você ali desesperado, querendo saber se vai dar ponto, né? Então... Porque tanto na infância, a gente tem uma função, né? Eles dependem muito. E aí a gente vê, inclusive quando a gente fala com mães de adolescentes, por que muitas vezes é considerado um aborrecente, problema, conflito, que é uma das coisas, né, na clínica e quando a gente fala sobre isso. Por quê? Porque o adolescente está começando a ganhar autonomia, a visão de mundo, não mais depender apenas dos pais. Exato. E aí começa a gerar, quando a gente não olha para isso e não se prepara, começa a gerar, inclusive, conflitos dentro de casa. Porque o adolescente querendo sair do ninho, querendo sair do mundo. E se esse pai querendo e tirar, fazer a autonomia dele do jeito que ele quer. E aí bate com os conflitos de casa, né? Não, mas a mãe ainda quer que ele siga aquelas regras, aquelas autonomias de dentro que foi colocado. E ele já tem uma personalidade formada. Então isso também precisa estar em equilíbrio, né? Mãe e filho, né? Tanto para a mãe ter segurança de
ensinar o filho a voar, quanto para o filho voar e saber Por que ele isso que vai ter um ninho para o voltar se diálogo eu precisar. entendo que sempre vai ser um dos pilares para qualquer tipo de relação, seja ele casamento, seja ele maternidade, porque aí quando a gente dialoga, se aproxima, a gente sabe também a dar espaço para entender o mundo daquele adolescente, ao mesmo tempo a gente poder compartilhar a nossa visão, né? Saber ainda contribuir com esse adolescente. Mas ao Exato. mesmo tempo, sendo uma fase linda, né? Aonde ele está indo e também indo para o mundo Sim, para deixar a sua marca. Então, a partir do momento que a gente. eu acho que cada fase é linda, né, Vanessa? Desde o descobrimento, desde o planejamento. A gente não está dizendo que não é bonito, que não é emocionante, que não é o amor incondicional que a gente sente. A gente é maravilhoso, né? A gente só está dizendo que existe um trabalho a ser feito, que existe um cuidado, que existe, nem sempre vai ser sentimentos bons, vai existir sentimentos de insegurança, sentimentos de não ser capaz, de não estar fazendo certo. Mas cada mãe vivendo a sua maternidade do jeito que ela vive, encarando a maternidade de uma forma natural, entendendo esses processos, né, evoluindo com isso, ela vai ter uma leveza maior em fazer do seu jeitinho, Com porque o certeza. jeito certo é o Eu jeito sempre, que ela sabe fazer. É o sempre jeito digo, que ela né, Sil, está que repassando esse conhecimento amor. nunca é demais, informação nunca é demais. A gente buscar Exato. constantemente estar aprendendo. Aí entra o que eu falei anteriormente. Apenas cuidar para que essa informação não gere um conflito interno, né? Então, Exato. Não seja muitas informações de fontes diferentes e que no elas sentido se do que contradizem. essa mãe estar ciente, seu papel, ela na posição dela, né? Enquanto mãe, no sentido de saber o que ela pode oferecer naquele Sim, momento e não deixar ser contaminada por tudo, né? Pelo externo. Nesse sentido. exato. E aí vem a adolescência, né? Como a gente falou, vem a fase de querer sair do ninho, vem a fase da escolha da faculdade, vem a fase da escolha do futuro. E como mães e pais, mas aqui focando mães, a gente só quer o melhor e a gente pensa no melhor. Mas o melhor que você deseja, às vezes, não é o melhor que o seu filho acredita que seja. E aí começa novamente a dar choquinho, né? Tô brincando aqui, mas dá choquinho por quê? Às vezes a mãe que é uma situação acha que aquilo é melhor, ela tem um conhecimento de vida, ela já tem uma, né? E aí o filho não, ele já está com uma outra expectativa, é um outro momento, é uma outra tecnologia, e aí bate os conflitos porque o filho quer ter algo, a mãe ou os pais, no caso, nesse sentido, mas eles querem interferir. E aí vai logo, novamente, a mãe sofrer porque aquele filho vai sair de casa porque ele quer estudar, ele vai para uma faculdade, ele vai para uma cidade vizinha, e aí a gente torce, fica feliz, mas o coração novamente sofre por esse outro desapego, né, Vanessa? Mais um desapego. Eles estão criando asas. Então, desapegos constantes, né? É nosso, a gente quer para nós, digamos assim, mas são desapegos constantes que a gente vive durante essa jornada linda, maravilhosa da maternidade, né? E aí tem aquela fase também que o João e o Pedro são irmãos, mas eles têm diferença de idade, daí a mãe tem que fazer não é um diferencial, mas o João ele tem uma personalidade, o Pedro tem outra, então vamos, né, negociar. Não, mas a mãe cuida do João, não dá atenção, não faz isso. Então tem isso também, que a questão do olhar nesse sentido de irmãos também, né? Ah, mas a mãe só manda eu lavar a louça, mas a mãe só manda eu limpar a casa, mas a mãe só pega no meu pé, mas a mãe dá função para isso, mas a mãe dá função. E a mãe se vira em 10 ali para dizer que ama os dois do mesmo jeito, mas que esse precisa mais. Então, é um desafio constante. É um desafio que tem que ser preparado. Eu falo que terapia devia ser dose diária, né? Dose diárias de terapia. E todo mundo devia fazer, né? Porque é maravilhoso, né? E então, nessas fases, assim, acho que cada vez a mãe tinha que ter um, tipo assim, peraí que eu vou ligar para minha terapeuta primeiro, Eu para concordo depois a gente contigo. resolve. Existem processos que os nossos filhos eles precisam passar. Se eles não passarem, é a experiência que é necessário. E nós, enquanto pais,
a gente quer cortar caminho. Porque exatamente pela descrição que fez. Nós já passamos por isso, então a gente queria cortar caminho. Tá? A gente já viveu isso. Uhum. Sim, né? Para que sofrer o que eu sofri, não é assim? Para que passar pelo que eu passei, não né? passar, às vezes vai ter o mesmo processo inteiro só, né? Então existem em que a gente precisa deixar os nossos passarem. Aqui as meninas estão compartilhando, Silvio. Você quer ler ou eu? Tu lê porque o meu tá subindo aqui, eu não tô conseguindo ler. Se tu consegue ler ali, pode ler. Os bebês nasciam com uma enxada na mão. Hoje não podem nem pensar em lavar uma louça ou organizar o quarto. Os adolescentes, a mesma coisa. Concordo contigo, Cláudia. O que a gente vê? São duas gerações bem diferentes, onde uma existia toda essa... né? As crianças já tinham uma percepção de criança. Criança já nasce e já podia... Hoje, toda uma visão diferente de criança. Já ia trabalhar. E me preocupa quando há extremos. Né? Extremos da criança de hoje, muitas vezes, ela ser colocada embaixo e não ter experiências que, de fato, ela precisa viver. Né? Exatamente. Precisa para amadurecer, para evoluir. Assim, né? Porque o que acontece? As gerações anteriores sofreram. Então, muitas vezes, hoje, tu vê o quê? Sim. Eu não quero que ele passe por isso. Eu não quero que ele passe as mesmas experiências. Eu quero oferecer o que eu não tive. Mas aí entra outro extremo, às vezes, no sentido de não ter o limite necessário para valorizar as coisas que chegam até ele mesmo. Né? É a questão do equilíbrio, né, Vanessa? Sim, a Tati também comentou ali, se tu conseguir ler o da Tati. A tua internet corta as tuas palavras. Tu tá me ouvindo bem? Eu tô te escutando, mas de vez em quando corta. Depois eu vou... Tá? Eu vou... Qualquer coisa, se cortar, tu me sinaliza que eu vou repetir. É a nossa... Não, mas dá para entender, corta algumas palavras, mas está dando para entender relacionado ao assunto, tá? Só corta algumas coisas, mas assim, dá para colocar. A Tati está dizendo, por isso a importância das mães continuarem mulheres ativas. Aí na fase de desmama, e outras, elas não ficarão tão desapontadas, exatamente, se embriagando de culpa. Isso acontece muito, né, Tati? A gente se joga tanto no papel da idade, esquece, ou inclusive a gente se culpar de ter outras coisas além da maternidade, né? Concorda, Silvia? Aí eu posso te colocar uma experiência, Vanessa, agora minha, porque eu falo que a minha última maternidade, ele foi, aí do Arthur foi muito grande, que eu não tive nenhuma das outras maternidades. Então, eu tinha tudo planejado, que o Arthur ia nascer, ele ia nascer até 10 de janeiro de 2023, e que eu ia passar o puerpério e que eu ia voltar a trabalhar, já tinha data para o evento, já tinha data para minhas palestras e estava tudo certo. Preparada para voltar ativa. Leva o Arthur junto, o Arthur é bebê, os outros não deram trabalho, enfim, tudo, trabalho, modo de dizer, né? A gente costuma dizer não deu trabalho, né? A questão. E estava tudo certo. Só que 20 dias após, eu tive um problema. Vamos começar pelo início. O Arthur já nasceu um mês antes, para começo de história. Né? Ele já veio com tudo. Era para ser dia 10 de janeiro, ele veio dia 9 de dezembro. Então, já começou ali. Há 20 dias eu tive um problema de pós-parto de infecção bacteriana. Eu fui conseguir me deslocar mais com facilidade 20 dias após o... Então, ele ia nascer de bunda, para você ver o extremo do Arthur, né? E aí a gente teve que fazer uma cesárea de emergência. E o Arthur
acabou vindo, então, dia 9 de dezembro, e 20 dias, nesses 20 dias eu tive essa infecção bacteriana que me limitou algumas funções. Então, demorei um pouquinho mais para me recuperar da cesárea. Até porque eu tinha feito uma outra cesárea, mas normalmente eu faço parto normal. Então, para mim era mais prático e o que eu estava esperando. Já fugiu do controle. Ali, veio antes, eu queria parto, veio cesáreo. Deu infecção bacteriana até os 20 dias, eu consegui recuperar. Quando eu recuperei, meu filho começou a chorar desesperado dia e noite e a gente não sabia o que tinha. Aí veio costela aberta, não sei o que, refluxo. Diagnóstico de refluxo. E aí, foram 3 meses de dormir 1h30 por dia. Após isso, a gente teve um tratamento que começou a surgir efeito, mas a gente teve que tratar e ter cuidados até 6 meses e 15 dias. Então, os meus 45 dias de retorno passaram a ser 6 meses. E aí, nesses 6 meses, houve um atraso de desenvolvimento nele por motivos de não ficar de bruço, não ficar deitado para poder rolar, né? Ele não podia porque ele ficava mal, chorava, dava o refluxo. Então, acabou esse atraso de desenvolvimento inicial. E a mãe acabou atrasando junto. E aí o meu psicológico não estava preparado para tudo isso. Eu estava preparada para voltar, eu estava preparada para um pós leve, eu estava preparada para um outro bebê que ia dormir, que ia mamar, que ia dormir, que ia acordar, mas nas mamadas, né, ia dormir. Eu não estava preparada para não retornar. E uma das coisas que mais me levou para baixo, que me decaiu, eu não cheguei a entrar numa depressão profunda pós-parto, que nem você falou, aquela questão de tratamento, enfim, de tudo isso. Mas eu cheguei a entrar não é depressão que usa, mas assim, deprimir, né? No pós-parto. Isso. Na questão de deprimir. Por quê? Eu não estava preparada psicologicamente para parar de tal forma, né? De ficar mais que os 45 dias com essa intensidade. Então, sim, eu passei por momentos de pânico, de estresse, de choros contínuos, de desespero, né? Porque até quando? Por que agora? Por que nesse momento que agora era o que eu precisava voltar? Enfim, fala. E aí eu ouvi uma frase que disse assim: a gente não tem filho quando a gente quer, a gente tem filho quando a gente precisa. E talvez nesse momento foi uma coisa, eu digo assim, que o meu filho veio para me ensinar que não estava tudo sobre o meu domínio, sobre o meu comando, e que eu tinha que parar em algum momento, porque senão eu ia surtar de outra forma pior. Então foi um aprendizado extremo. E até hoje o Arthur, ele tem um gênio desafiador. Ele é muito apegado comigo. Ele tem um apego muito forte, assim, mais do que os outros filhos tiveram. Ele tem um apego de necessidade. Então, assim, ele não dá um passo se a mãe não estiver segurando na mão. E eu venho me trabalhando isso há muito tempo. Há mais de 6 meses, eu venho trabalhando o meu psicológico, eu venho trabalhando essas situações, eu venho trabalhando com ele isso. Eu venho trabalhando a questão do desapego, só que tudo está sendo muito mais lento do que eu planejei e do que eu gostaria que tivesse sido, né? Para mim, para o meu desenvolvimento e para o dele. Mas também me gerou muito aprendizado. Ângela atrasada, mas chegou. Ângela, bem-vinda! Ângela aí que vai ter bebê logo, logo também. O segundo bebê também está nesse desafio maravilhoso da maternidade, né? Enfim, então, é isso que eu digo. Se romantiza, mas não... Às vezes a gente planeja tudo nos mínimos detalhes, mas não é como a gente espera. Sai fora do nosso eixo, sai fora do nosso planejamento, porque não é, a realidade é outra. O ser que vai vir de você, ele é único, ele é outro, ele vai ter outras características. Talvez dependa mais, talvez dependa menos, talvez se apegue menos, talvez se apegue mais.
talvez tenha fases difíceis até 10, 11, 30 anos de idade, talvez passe com 5, né, Vanessa? Mas é um constante aprendizado. Então, se a gente não se viu que está numa fase difícil, uma coisa que eu vou dizer para vocês: procure ajuda. Por favor, procurem ajuda. Não tenham vergonha de dizer que está difícil para você, porque você não vai ser a única que vai estar passando por uma fase difícil. E a sua fase, ela é única, ela não vai ser comparada com ninguém. Então, procure ajuda de pessoas certas, de profissionais que vão te amparar de uma forma correta e não de um vídeo na internet que vai te auxiliar sobre alguma coisa e você vai desesperar mais ainda, porque daí o negócio foi pro brejo, né? E aí, que eu não consegui, não deu certo, né, Vanessa? Que também essa maternidade, ela vem se transformando, né? Porque como a Carla, não, deixa eu ver o nome dela. Deixa eu ver. Cláudia, contigo. Não, como a Cláudia pontuou, antigamente tinha-se a maternidade de forma diferente. E a maternidade também veio se transformando, porque hoje a mulher, ela ocupa vários papéis na vida dela, né? Inclusive o nosso de trabalho e conquistar também a nossa independência. Então, isso também acaba gerando o quê? Para nós, acaba gerando toda uma linha de raciocínio, como quer que seja a nossa. E aí, a gente está planejando. E chega a maternidade, tá? Muitas expectativas. Por quê? Porque não acontece do jeito que a gente estava planejando. E aí entra a nossa resiliência de eu conseguir me adaptar diante dos desafios, diante das circunstâncias que não acontecem do jeito que eu estava esperando. Então, quanto mais resiliência na maternidade, mais leve ela vai se tornando também. Quanto mais expectativas, a Silva ali tinha toda planejada, né? Como ia ser, o que ia acontecer. Quando ela se depara com isso, ela desestrutura. Por quê? Porque, inclusive, o papel do mercado de trabalho, ele é importante. Nosso profissional, ele é importante para nós. Então, muitas vezes, a gente quer dar um equilíbrio aí. E muitas vezes... Como assim, né? A gente quer dar uma de como é que é? A Mulher Maravilha? A gente quer ser Mulher Maravilha. E aí eu ouvi essa cena que a Mulher Maravilha não é tudo isso que a gente não deve ser Mulher Maravilha. Ela só vê pelo recorte. Mas a Mulher Maravilha, ela faz tudo. De tudo. E a gente não precisa fazer de tudo. Fora que, gente, a Mulher Maravilha é solteira. Vocês já repararam? Então, não tem como ser Mulher Maravilha, não. Não dá. Então, vamos desmistificar um pouquinho essa Mulher Maravilha aí. Vamos sim ser mães na essência, com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu, com muito carinho e com muito amor, acertando, errando, porque nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente erra, nem sempre o que os outros acham que é errado é errado. Então, vamos tratar isso com mais carinho, com mais leveza. Vamos procurar se informar com profissionais competentes e que geram essa confiança, essa leveza desde um planejamento de uma gravidez até um pós, até os 40. Quantos anos mesmo que você falou que vai acabar? Não é? Sem limite? Então, estamos nessa, né? Sem limite aí. E aí vamos gerar essa confiança para nós, essa autonomia de nós sabermos que nem tudo vai acontecer como a gente foi esperado, que nem tudo acontece, que não dá para ser comparativo. Uma coisa que eu coloco para vocês, não comparem. Não façam comparação entre maternidade, entre filho de fulano e filho de ciclano. Não existe comparativo para crescimento, nem para pessoal, nem para adulto, que dirá para uma criança. Cada um tem uma fase, um desenvolvimento. Então, vamos tratar essas mães, vamos tratar as pessoas com mais humanidade, né? Porque cada um tem uma forma de se colocar, de ver, de entender o que é bom e o que é errado. Imagina as mães que aí têm como peso uma responsabilidade de criação, pois se teu filho não for tal coisa, foi culpa tua, né?
E não é assim que funciona. A partir de certa idade, os filhos têm autonomia e são seres únicos. E eles têm como. E eles têm, não, e eles vão decidir por eles. E por mais que seja embasado no que a gente ensinou, no que a gente trouxe, eles vão decidir da melhor forma que eles querem, que eles acham que é melhor para eles. Então não é culpa de ninguém, não é responsabilidade. Lógico que a gente tem toda uma responsabilidade de criação ali, de pequenininho, de bebê, de ensinar o que a gente tem de melhor. Mas cada um vai ter a sua decisão, cada um veio para esse mundo com uma missão e não vai ser uma mãe ou um pai que vai impedir, que vai fazer algo nesse sentido de restringir e que faça direitinho o que o pai e a mãe quer. Até porque, me responde aí quem está ao vivo, quem que faz igual o pai e a mãe quis desde a adolescência, desde a criança? Quem de vocês aí que segue as regras do que o pai e a mãe mandou e ensinou? Não segue, né? Não dá. Somos seres únicos e que criamos nós mesmos o nosso caminho, trilhamos os nossos caminhos. Então, parem de fazer comparativos de pessoas e principalmente de crianças e de maternidade. Esses comparativos, eles não são saudáveis. Eles judiam das mães e dos filhos. Eles acabam intervindo até nas crianças, principalmente quando vão na escola. Ah, mãe, mas o meu amiguinho faz isso. Ah, mãe, o meu amiguinho... Entende? Respeite o processo de cada um de conhecimento e de crescimento. E vocês, mães, que estão passando por dificuldades, que não estão se achando na maternidade, que têm fases ruins, é normal, mas procure ajuda, procure apoio, né? Um apoio que realmente vai te dar uma segurança e uma tranquilidade, torne a sua vida mais leve. E aí a mãe lá, nem que seja do filho que tem 60 anos, que está aprontando, ou que, né? Ou que acha que não está do jeito que gostaria, ou que, enfim, a gente tem que se adaptar com esses seres, né? Eles estão aqui, são livres, mas a gente tem que entender o nosso processo também. Então, não adianta querer cuidar do mundo se a gente não está apta e não está leve para isso, se a gente não cuida da gente. A gente entra no autocuidado, né, Vanessa? A gente é mãe e a mãe quer abraçar o mundo, né? Vem cá, deixa que eu resolvo, vem cá, deixa que eu cuido, vem cá que eu faço, vem cá que eu faço a comida que está com gripe, vem cá que eu dou o remédio. E a gente esquece que a gente precisa desse cuidado também. Então, desculpa, como as meninas colocaram, além de mãe, somos mulheres, né? Temos esse papel de maternidade, mas temos e não podemos esquecer da nossa originalidade, que é ser mulher. E se a gente perde essa essência, a gente também se atropela no caminho. A gente também perde algumas coisas, a gente também perde o equilíbrio. Então, não esquecendo que essas mães, elas também são mulheres, elas também precisam de acolhimento, elas também precisam de autocuidado, elas também precisam de um tempo para elas, não é verdade? E aí a gente entra fazendo essa ponte, né, Vanessa? A Vanessa, então, entrou com esse grupo, achou muito necessário, eu achei maravilhoso esse grupo. Vanessa, quero te parabenizar, porque realmente é uma coisa que a gente precisa muito. Então, a Vanessa vai... Vou deixar você falar, se acaso der alguma interferência, eu te ajudo ali. Tá. E em como que vai ser esse grupo de mães? A Tati só fez um comentário. Primeiro somos mulheres, depois somos mães. Exatamente, né? E às vezes a gente deixa o papel de lado. E às vezes exatamente. É necessário, né, Tati? Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio para a gente não se perder diante de tudo isso. Sil, falando um pouquinho do nosso grupo então, tá? Pensando em não sobrecarregar com mais uma questão, nosso grupo ele vai funcionar exatamente como uma rede de apoio, de troca, de conhecimento, porque o além de tudo é a gente aprender, se desenvolver nesse papel, de conhecer a fase em que está acontecendo psicológica, o que está acontecendo na parte hormonal. E óbvio, né? Quando eu gosto muito de trabalhar com grupos, porque o grupo ele é potente. Inclusive, eu já tenho trabalhado com e quando a gente se junta, a coisa flui, a coisa, né? Mesmo aquela mulher, aquela mãe, ela é mais tímida e ela não vai compartilhar, ela vai sair enriquecida exatamente pelo aprendizado. Exatamente. Com outras de conhecimento. Por poder ouvir. Então, o grupo ele vai acontecer no primeiro sábado, todo aqui. É o primeiro, só vou repetir, é o primeiro sábado de todo mês, isso? Primeiro sábado
sábado de todo mês, então é um grupo de apoio para mães. São 10, eu só vou refalando por causa dos teus cortes, tá, Vanessa? Então, para ficar bem claro. Então, é o primeiro sábado de todo mês, lá na clínica da Vanessa. Isso. É uma rede de apoio para as mães. São apenas 10 mamães por vez, não é verdade? O objetivo é que a gente tenha privacidade. O objetivo é que a gente construa um vínculo, né? Não é para colocar número de pessoas, mas que a gente construa esse grupo como rede de apoio mesmo para nós mamães, para que a gente possa juntas crescer e tornar essa maternidade mais leve. Até porque se você parar para escutar mais de 10 mulheres, eu tenho certeza que as histórias são imensas e inúmeras, e os aprendizados são inúmeros. Se você parar para colocar mais de 10 mulheres, acaba o tempo ficando muito escasso, né? Alguma não consegue colocar tudo que precisa, ou se várias querem falar, acaba não conseguindo fazer isso, né? Porque, ou acaba falando muito mais rápido, não colocando todo o assunto que é necessário. E eu acho que falar e ouvir são duas atividades essenciais para se trabalhar nessas questões. Então, quem quiser entrar em contato, então, com a Vanessa. Vanessa, fala teu telefone, mas depois a gente deixa nos comentários. Mas fala teu telefone para quem estiver aí ouvindo. 916836261. Peraí, 99168 9161-8302. Isso? Então, repetindo ali, 99161-8302. Vagas limitadas. Começa agora dia 2, dia 3? A gente tem vagas, porque já existem, né, mamães que já se inscreveram, já estão no processo. O objetivo é a gente dar continuidade para esse grupo, exatamente para a gente ir olhando para um tema que é tão importante para nós, né? É presencial, né? Só para lembrar, para falar, é presencial, é um encontro presencial. Vanessa, só que assim, aqui a gente tem uma missão, que é trazer conteúdo, conhecimento para as nossas seguidoras e trazer conhecimento e informações. Então, assim, tem que ter um benefício por ser seguidora da Silvana, por estar acompanhando essa live, não é verdade? O que você preparou de benefício para essas mulheres que estão aqui, que estão nos assistindo, que vão assistir, que vêm através da nossa live e querem fazer esse processo de autocuidado e que querem fazer participar dessa rede de apoio? Pelo vai acabar ganhando um desconto na hora da inscrição. Nesse encontro a gente vai ter coffee, a gente vai ter brinde, então vai ser um potencial e todas são convidadas e vão ser muito bem-vindas. Muito bem. Então, quem falar? Isso. Silvana é a palavra-chave, né? Ouvi na live da Silvana, vi lá que vocês falaram, vai ter um desconto para participar desse grupo que é dessa rede de apoio. Isso? E aí você pode escolher se vai participar uma vez, se vai participar 2, 3 meses, de acordo com do que você sentir no coração, do que você se sentir bem, sentir leve, né? De compartilhar. Se quer participar uma vez, é isso, né, Vanessa? Pode participar hoje, esse mês, pode participar, é bem livre. Mamães, né? Mas a gente vai ter continuidade nesses encontros. Ah, participei de uma e na próxima eu não vou conseguir, mas aí vai ter a continuidade nos próximos. Todos os encontros vão ser voltados para a maternidade, com esse estudo, essa troca, né? Então eu sempre vou trazer uma orientação no início e depois a gente vai ir trabalhando essas questões, para além de ter trocas, ganhar a esse papel. Legal, então só para deixar claro, o grupo de apoio, essa rede de apoio, esse grupo de estudo vai ser só para mamães. O nome é Vivendo a Maternidade e vai ser só para mamães. Se vocês têm algum assunto outro ou querem conversar com a Vanessa, que é psicóloga, né, referente a outro, vocês chamem, então, no número que a gente diz, e aí vocês conversam com ela, vejam de que forma vocês podem estar trocando essa informação. Mas esse grupo, ele é específico para essas mamães. Eu acho que vai ser maravilhoso. Vai ser incrível, com certeza. Eu só quero saber, Vanessa, como é que você vai fazer para essa mulherada, quando começar a falar dos filhos, parar? Vai ser muito... Porque
Vai por mim, viu? Se eu ir lá, são 4. Você já separa É muito um. bem-vindo, Sil. E que o grupo Com certeza. Farei parte, sim, com certeza, porque é um eterno aprendizado. A maternidade é um aprendizado e esse suporte emocional por trás, ele é essencial. Vanessa, agradecendo, então. Já passou 1 hora, você viu como passa rápido? É 1 hora de terapia aí, né? Agradecendo a todos que ficaram com nós até agora, a todas que participaram, que comentaram. Curte, compartilha essa live. Vocês que acham que tem alguém aí que precisa ouvir isso, comenta, marca a pessoa que você acredita que vai fazer bem ouvir essa live hoje. Agradecendo a Cravo e Canela, que é a nossa apoiadora oficial. Então, Arielle, muito obrigada. Vocês que vão lá na Cravo e Canela também tem desconto também. Tem todo mundo que tem parceria com a Silvana tem desconto aí para as nossas seguidoras, né? Tem que ter essa parceria. Depois a gente divulga ali da Vanessa também a questão da parceria, como que vai funcionar. Se alguém tiver com dúvida, pode entrar em contato com a gente. Não esqueçam do nosso e-book que está lançado aí para você que quer ter os primeiros passos para o autocuidado, que você que quer ver se você não esqueceu algumas coisinhas aí no meio do caminho. Chama que a gente manda o link do e-book e adquiram, ponham em prática, que vai ser muito bom. É o primeiro passo realmente para você se olhar melhor. A Dani já está dentro, parabéns. A Dani é maravilhosa também. Também aí. Ela foi uma das que iniciou Como o é que é, projeto Vanessa? comigo. Repete? Tá aí, já... Sim, a Vanessa, a Dani, inclusive, participou comigo de um encontro que a gente fez sobre parentalidade com a Fábio. Posso te dizer, Dani, que eu estive conversando com a Fábio nos últimos dias, inclusive estive com ela na imersão do Conexão Feminina, ela estava lá, estava palestrando, e também estou tentando trazer ela de volta para cá, viu, para a gente falar sobre parentalidade. Ela é maravilhosa. E agradecer a todos, então, que participaram, que nos acompanharam. Vanessa, eu acho que a gente teria mais umas 3, 4 horas, no mínimo, para falar sobre maternidade aqui. É muito assunto. Mas parabenizando novamente, te desejando todo o sucesso do mundo, né, nesse grupo. Com certeza farei parte, não de todos, tá? Porque senão eu vou virar bater ponto lá com você. Mas se pudesse, participaria, mas eu vou sim. Eu acho que é um momento incrível, né? Até porque quando chega uma certa fase, a gente resolve ser mãe dos nossos pais. E aí vem um outro assunto, né, Vanessa? Aí é assunto para uma segunda live, Isso aí. combinado? Te agradeço, tá? Agradeço pelo espaço, agradeço com a gente. E estamos abertos aí para conversar. E essa troca que seja enriquecedora, né? Beijo. Então tá. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E até a próxima, então. Na semana que vem a gente vai fazer na quinta-feira, porque na quarta eu não vou poder. Como vocês sabem, eu estou levando minha mamãe para alguns exames médicos em Chapecó, então na quarta eu vou ter que me deslocar para lá, para mais uma tarde de exames. Mas daí a gente vai lá na quinta-feira, então. Quinta-feira que vem vamos falar com a Tati. A Tati vai trazer uns assuntos bem bacanas aí para a gente. Depois eu conto para vocês sobre que assuntos a gente vai falar, para deixar vocês curiosos. Um beijo no coração de vocês, uma ótima quarta-feira, um restantezinho de semana maravilhoso. Aproveitem e cuide-se. E a pergunta que eu deixo sempre para vocês é: Beijo, já se amou hoje? Tchau. Tchau.